E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Alquimia Pop. E hoje é dia de falar sobre a Wanda Maximoff, mais conhecida como Feiticeira Escarlate, a ex-mutante mais poderosa da Marvel. E no meio de tantas versões alternativas nesse gigantesco multiverso, eu escolhi 4 versões bem peculiares dela para apresentar a vocês e contar a história dos seus universos e suas particularidades. Então, antes de começar, já dá aquele like para dar aquela moral e inscreva-se no canal para ficar por dentro dos novos vídeos. E vamos lá! Feiticeira Escarlate Ultimate. Enquanto os mutantes do universo tradicional surgiram por conta do super gene latente, que foi implantado nos humanos pelos Celestiais, no universo Ultimate, essa história foi bem diferente, pois eles foram criados pelo governo americano e canadense. Isso começou durante a Segunda Guerra Mundial, com os cientistas usando sobras do soro do super soldado no projeto Arma X, para tentar criar super-humanos que ajudariam na guerra. Por conta disso, o primeiro mutante da Terra foi gerado, o Wolverine, sendo conhecido como Mutante Zero. O Dr. Abraham Cornelius, que comandava o projeto, decidiu propagar esse gene com o intuito de criar uma nova raça, fazendo mais centenas de experimentos e deixando ele se propagar pelas próximas gerações. Aqui, a Wanda é uma mutante filha do Magneto, diferente da sua versão do universo 616, que sofreu um retcon em 2014 e perdeu o posto de filha do Magneto, sendo confirmado que ela era uma humana filha de uma bruxa e que foi geneticamente modificada pelo autoevolucionário quando ainda era uma bebê. A Wanda e o Pietro começaram desde cedo fazendo parte da Irmandade de Mutantes, o grupo liderado pelo Magneto, que visava exterminar a raça humana e tornar os Homo Superior como seres dominantes do planeta. Ela era a filha favorita, enquanto seu irmão era deixado de lado, sendo humilhado diversas vezes pelo pai. Tentando chamar a atenção do mundo, o Magneto manipulou os Sentinelas e realizou um ataque massivo em Washington, matando milhares de pessoas. E isso não agradou os gêmeos, que acharam que esse ataque havia passado dos limites e por causa disso, eles decidiram ajudar os X-Men. Durante o massacre, o Mercúrio sai da Terra Selvagem e vai correndo para a capital tirar o capacete do seu pai. Isso permite que o Professor Xavier manipule a mente dele e controle seus poderes. Para cessar o ataque, o Xavier faz o Magneto jogar diversos sentinelas em si próprio, formando um casulo nos céus e causando uma grande explosão, fazendo com que todos pensassem que o vilão estava morto. Entretanto, mais pra frente é revelado que o professor o protegeu naquela explosão e apagou as suas memórias, fazendo ele esquecer que era um terrorista mutante. A Irmandade agora estava sem seu grande fundador, e é aí que a feiticeira começa a liderar a equipe. Em um momento, ela reuniu a equipe de vilões para salvar os X-Men, que foram capturados e torturados por alguns agentes da SHIELD, que eram contra os mutantes. Ela e o seu grupo começaram a massacrar esses agentes, mas foram impedidos pela Jean Grey, que disse que não era para eles agirem da mesma forma que os humanos, já que os mutantes eram considerados uma raça superior. A Wanda conseguiu deixar a Irmandade mais tranquila durante esse período, já que ela e o seu irmão estavam recebendo conselhos do Professor X, em que ele dizia que a luta deles deveria ser da forma mais branda possível, para que a aliança entre as raças fosse criada harmoniosamente. Seguindo os conselhos do professor, os gêmeos começaram a usar a Irmandade em ações pacifistas, como em tentar acabar uma guerra nuclear entre a Índia e o Paquistão. O grupo invadiu as bases de comando dos dois países e conseguiu desativar os mísseis atômicos que seriam usados na guerra. Essa invasão foi feita com membros diferentes, os animais evolucionários, um grupo de animais mutantes que começaram a integrar a Irmandade. Tudo isso porque o Blob, o Groxo e o Dente de Sabre se recusaram a se tornar bons mocinhos, indo contra a maioria das ordens dos gêmeos. O primata mutante Prosímio descobre que o Magneto estava vivo. Ele faz um motim contra os irmãos e cria um plano secreto com os outros membros para recuperar as memórias dele. Na sua volta, o Magneto fica totalmente insatisfeito com o rumo que a sua equipe grandiosa estava tomando, saindo de pessoas que queriam devastar os humanos para se transformarem em um mero grupinho de super-heróis. E a culpa disso tudo era dos seus filhos. Eles foram considerados traidores do movimento mutante pela Irmandade. Mas porra, tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Você é um movimento playboy seu, velho? É o movimento punk, velho. Ah, vai tomar no c... E para fugirem e se protegerem da fúria do seu pai, os dois começaram a integrar os Supremos, a versão Ultimate dos Vingadores. E por serem mutantes, no começo, os dois fizeram a maioria das missões secretamente, para não manchar a imagem dos Supremos perante os humanos. Posteriormente, depois de alguns eventos, em Os Supremos Volume 3, considerada uma das piores HQs da Marvel, o Hank Pym dá vida ao seu projeto Ultron, com a boa intenção de criar androides para substituir os soldados da SHIELD.
Ele leva algum desses robôs para a base dos Supremos. A Wanda encosta em um desses androides e, sem saber, a sua magia afeta a inteligência artificial desse androide Ultron, o que, de uma forma bem bizarra, faz com que ele se apaixone loucamente por ela. Esse simples ato gerou um arco de histórias absurdo, e um dos motivos para esse arco ser considerado um dos piores da Marvel é porque, implicitamente, os irmãos têm uma relação incestuosa, com o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate sendo apaixonados um pelo outro, pois é. E o robô, percebendo que a Wanda nunca seria dele, por conta desse estranho amor pelo Pietro, decide que ela não seria mais de ninguém. Então, enquanto os gêmeos estavam se abraçando em público, o androide Ultron simplesmente dá um tiro na feiticeira. O Mercúrio percebe o disparo e empurra a Wanda, e em frações de segundos, o herói corre atrás do projétil, mas ele dá meia volta e retorna em direção ao seu alvo. O Pietro tenta impedir, mas, infelizmente, a bala atravessa o peito da feiticeira e acaba matando. Essa saga gira toda em torno do Ultron, que depois de ter diversos planos mirabolantes para tentar destruir os Supremos, agora estava querendo recuperar o cadáver da feiticeira. Ele chega a ponto de criar uma cópia do Venom para atacar os heróis, vaza imagens na mídia do Tony Stark tendo relações com a Viúva Negra, só para desestabilizar o grupo, e até cria cópias robóticas dos Supremos, só para ter sua própria equipe. O arco termina com os Supremos confrontando suas cópias robóticas e a Irmandade de Mutantes, que também queria o corpo da feiticeira por conta do Magneto. No fim, os heróis vencem a luta, e o Gavião Arqueiro, já de saco cheio de enfrentar o Magneto, lança uma flecha em direção a ele. Rapidamente, Mercúrio para na frente do pai para protegê-lo, e com isso, a flecha acabou acertando, aparentemente matando o velocista. O Magneto agora estava sem seus 2 filhos, ficando mais enfurecido do que nunca, e com isso, ele decide decretar guerra contra a humanidade, sendo esse o estopim para um dos maiores eventos desse mundo, a saga Ultimatum. Feiticeira Escarlate 1602. Essa realidade foi gerada a partir do momento que o Steve Rogers foi levado acidentalmente para o passado pelo Homem Púrpura, que era o atual presidente dos Estados Unidos, e estava eliminando todos os super-heróis. Essa ação resultou em uma linha do tempo alternativa, com os heróis sendo ambientados em 1602, além de gerar também uma fenda temporal que estava destruindo essa dimensão por conta da presença do Capitão América, que era o único a saber o que realmente estava acontecendo. As histórias dessa realidade se passam durante a Inquisição Espanhola, em que os mutantes eram caçados como se fossem bruxas, sendo chamados de sangue-bruxos. E aqui a Feiticeira Escarlate era conhecida como Irmã Wanda. Assim como ela, outros personagens ganharam uma reformulação totalmente diferente. O Nick Fury era líder da inteligência da Rainha Elizabeth, o Matt Murdock e o Peter eram espiões que trabalhavam para Nick Fury. O Quarteto Fantástico recebeu os poderes durante uma navegação ao entrar em contato com uma energia misteriosa. E os X-Men eram liderados pelo Carlos Xavier, que acreditava fielmente que um dia essa caça às bruxas iria acabar. E o Magneto era um judeu que foi criado por padres. Os padres do convento queriam convertê-lo para o catolicismo. Por conta disso, não permitiram que ele retornasse para sua família original. Na juventude, ele descobriu seus poderes mutantes, mas guardou isso em segredo, pois se a igreja descobrisse, iria queimá-lo. Longe dos pais e crescendo como um mutante solitário, o Magneto foi tendo uma vida traumática. Mas mesmo assim, ele seguiu à risca os dogmas da igreja, e seguiu tão bem que isso o levou ao cargo de líder da Inquisição, sendo conhecido como o Grande Inquisidor Henrique, caçando e queimando as pessoas da sua própria raça. Mesmo sendo um padre, ele teve um relacionamento às escondidas, o que resultou no nascimento dos gêmeos. O Magneto não revelava que ele era o pai deles. Ele usava a Wanda diversas vezes como uma protetora de ataques psíquicos, e ela sempre se questionava se os seus poderes eram provindos de Deus ou do diabo. A real é que, mesmo matando outros mutantes, no fundo, o Magneto planejava algo em prol da sua raça. Ele selecionava os mutantes que não tinham aparência alterada e poupava suas vidas, para que eles se passassem por humanos e integrassem o seu grupo, uma espécie de irmandade mutante daquela época, almejando assim tornar o seu povo a raça dominante. E a Wanda e o Pietro eram seus auxiliares em todo esse projeto. Em certo momento, em troca de ter a vida poupada, o Groot informa aos padres que o Magneto era um mutante. O Eric então permite que ele e os gêmeos sejam capturados, fazendo uma grande encenação. Posteriormente, no meio de todos, ele levita seu elmo da fogueira e se liberta junto com seus filhos. E os 3 então se vingam, massacrando todos que estavam ao seu redor, e transformam o Groot em um escravo. Eles embarcam rumo ao Novo Mundo, a América, onde estavam os outros membros da Irmandade. O Doutor Destino desse universo havia capturado o Quarteto Fantástico, mas ele foi derrotado temporariamente pelos X-Men e pelo próprio Quarteto.
E depois disso, as duas equipes vão para a América, chegando antes do Magneto. O Xavier precisava da ajuda do Magneto para que ele usasse suas habilidades para conter a fenda temporal, que seria transformada em um portal pelo Senhor Fantástico. O vilão então faz um trato com o Xavier, e juntando os poderes do Magneto com a magia do Thor, o portal é finalmente aberto, permitindo que Nick Fury leve o Capitão de volta para sua época, acabando com a ruptura temporal. No fim, o Magneto cumpriu sua parte do acordo, e o Xavier deveria cumprir a sua, que era de não interferir nos projetos do vilão. Ele também pede para o Xavier cuidar dos seus filhos e os transformar em pessoas boas, pois ele iria para o norte comandar a Irmandade e não queria que a Wanda e o Pietro estivessem por perto durante esse período. Feiticeiro Escarlate Mangaverso. Esse universo foi criado em 2002 e possui diversas particularidades dos animes e dos mangás, como os clássicos monstros gigantes e as batalhas de mechas. Aqui, a Feiticeira Escarlate já é apresentada como uma das membros fundadoras dos Vingadores, e sem a presença do seu irmão. Esse mundo possui algumas histórias bem bizarras, como a do Tony Stark, que foi diagnosticado com um câncer que afetava sua coluna, e para não morrer, ele arrumou um jeito de ficar vivo apenas usando sua cabeça. Tem também o Steve Rogers, que era presidente dos Estados Unidos, e tinha uma armadura estilo Homem de Ferro, podendo lançar seu escudo de energia. Além dos três, a equipe era composta pelo Gavião Arqueiro e pelo Visão. O Hulk havia se transformado em um monstro gigante, estilo Godzilla, e começou a atacar tudo em volta. E é aí que os Vingadores deveriam entrar em ação. A Wanda e o Gavião acham que eles seriam massacrados pelo monstro, mas o Capitão diz que eles não podiam ficar ali parados e deixar a destruição continuar. O Tony revela que tinha feito naves super tecnológicas, mas teve que guardar elas em segredo, pois se o Apocalipse descobrisse que elas existiam, ele tentaria assimilá-las ao seu corpo e se tornaria imbatível. Só que mal sabiam eles que o Apocalipse estava os espionando esse tempo todo. O Tony afirma que a situação era urgente e que essas máquinas deveriam ser usadas no combate ao Hulk. Ele passa a localização delas para os heróis e o Apocalipse aproveita para enviar seu Clube do Inferno logo em seguida. E o grupo era composto pela Emma Frost, Fanático, Anjo e Senhor Sinistro. Chegando na base, as duas equipes já começam a se enfrentar. A Feiticeira usa seus poderes contra o Senhor Sinistro, mas devido às suas habilidades, eles não causam efeito. O Visão então surge dentro de uma nave e dispara diversos raios nos vilões, amedrontando eles. E de longe, o Apocalipse, visualizando essa derrota, decide batalhar por conta própria. Ele usa sua manipulação molecular para aumentar a sua estatura, e é nesse momento que os Vingadores encarnam os Power Rangers. As naves então começam a se juntar uma nas outras para formarem um Super Mecha, o Supremo Homem de Ferro. Uma intensa luta de robôs se inicia, com direito aos nomes dos golpes sendo falados igual aos animes, como o Chute Armagedon e o Punho de Ferro. E depois de se degladiarem, o Supremo Homem de Ferro lança o Laser da Justiça Vingadora para combater o Raio Apocalipse. Os heróis saem vitoriosos e partem para guerrear contra o Hulk e Godzilla. No local, eles começam a briga dando um soco na cara do monstro, mas o braço robô simplesmente quebra ao encostar nele. O Hulk então lança um raio laser no peito do Mecha e o deixa destroçado no chão, forçando os heróis a saírem da máquina com o poder de teletransporte da Feiticeira. E enquanto isso, o Aranha fica apenas observando do alto de um prédio. O Hulk desse mundo era um monstro da dimensão de energia negativa e era controlado pelo Dormammu. Ele era separado do Bruce Banner, mas foi o próprio Bruce que abriu o portal dessa dimensão e liberou esse Hulk Godzilla. O Dormammu é invocado pelo Barão Strucker, e para derrotar esses vilões, os Vingadores se juntam com os X-Men e com o Quarteto Fantástico, além de ter o auxílio das armaduras do Homem de Ferro, que estavam sendo controlados pela Mulher de Ferro, a Antoinette Stark, irmã do Tony Stark. E no meio dessa batalha, ela acaba sendo morta pelo gigante. E essa história tem umas reviravoltas bem loucas, pois para ganhar a guerra, o Doutor Estranho simplesmente transforma o Bruce Banner em um avatar do Thor e invoca um deus do trovão do tamanho do Hulk. O Thor gigante segue contra os dois e finalmente consegue derrotar o Hulk, e no golpe final, ele acerta o Mjolnir no Dormammu, e assim acaba a ameaça. Depois desse evento, a Feiticeira e os Vingadores se juntam com os Inumanos e com o Capitão Marvel, em um confronto contra a Doutora Destino, que na real era a T'Challa, irmã do Pantera Negra. Durante o processo, a T'Challa acaba matando o Capitão América, o que deixa a Feiticeira com sede de vingança. Todos os heróis se juntam novamente para combater o plano de dominação da Doutora. Ela consegue prender a Wanda e a Tigresa na sua base, mas felizmente o Pantera surge e consegue libertá-las.
E sem pensar duas vezes, para honrar o seu amigo, a feiticeira pega a espada usada na morte do Steve e corre em direção à doutora e atravessa a espada pelas suas costas, tirando a sua vida e mais uma vez salvando a Terra. Arma bruxa. Assim como tantos personagens, a Gamora já ficou presa na Joia da Alma. Entretanto, diferente dos outros, ao escapar de lá, uma parte sua ficou presa dentro da joia. Depois de sonhar com essa sua versão, ela decidiu ir atrás das joias do infinito para resgatar essa sua parte que estava faltando, dando início às Guerras Infinitas de 2018. Durante toda essa jornada, ela assume o manto de Requiem, corta a cabeça do seu pai, derrota os Vingadores e os Guardiões da Galáxia, e é claro, consegue completar a coleção de pedras. Após concluir seu objetivo se unindo com a sua contraparte, ela ainda não se contentava, pois mesmo com o poder de uma deusa, ela não conseguia enxergar além da Pedreira da Criação, um cemitério de deuses onde teoricamente seria o fim do universo. Para descobrir o porquê disso, ela vai até lá junto com o Loki e com a Floa, uma bibliotecária universal, mas para que ninguém a atrapalhasse, ela simplesmente funde uma parte do universo com a outra e joga tudo para dentro da Joia da Alma. E dessa forma, nascem diversos personagens amálgamas, que sempre acharam que o mundo deles era o verdadeiro. E para não ser enganada, ela também manda o Loki para lá. Em toda essa mistura, a Arma Bruxa é criada, a fusão da Feiticeira Escarlate com a X-23. Nesse novo universo, o Herbert Blackheart Windham era a junção do Alto Evolucionário com o Coração Negro, o filho do Mephisto. E a Sarah Kinney, a mãe da X-23, teve a sua história fundida com a Natalia Maximoff, mãe da Wanda. Os dois eram casados e lideravam os Evolucionários, um grupo de seres geneticamente modificados pelo casal, e que visavam criar um receptáculo para que o demônio Mephiston reinasse sobre a Terra, sendo ele uma amálgama do Mephisto com o Kiton. O Herbert já havia criado 22 receptáculos, mas todos eles morreram ao incorporar o Mephiston. A Sarah então teve a ideia de criar um novo receptáculo vindo diretamente dos dois, para que o experimento fosse conduzido da melhor forma possível. A Sarah fica grávida, e já nos primeiros meses de gravidez, o Herbert injeta no feto o gene da mutante Caçadora Infernal, a fusão do Dente de Sabre com a magia. Além disso, o pai da Arma Bruxa a expõe na Tempestade Escarlate, uma espécie de força mágica desse universo. A bebê nasce e recebe o nome de Laura Kinney. No decorrer dos anos, a Laura foi revelando seus poderes, como garras retráteis, super força, fator de cura e a instauração de feitiços. A vida toda ela foi treinada pela Caçadora Infernal, sendo tratada como uma mera arma pelo pai e sendo colocada nas piores situações possíveis. Porém, a sua mãe esqueceu o objetivo principal do experimento e acabou criando um laço afetivo com a garota, sendo responsável por dar o toque de humanidade nela. Quando ela completasse 18 anos, o grande ritual de invocação seria realizado. Faltando apenas 2 dias para esse evento, a Caçadora Infernal e a Arma Bruxa vão atrás do Sigilo da Tempestade, um artefato místico que auxiliaria no ritual. Esse item estava na posse das Armas da Meia-Noite, um grupo de ocultistas liderados pelo Fogo do Inferno, a soma do Justiceiro com o Daimon Hellstrom. Chegando no quartel deles, a luta se inicia. As duas mutantes derrotam facilmente toda a equipe. E quando chega a hora da Laura matar o Fogo do Inferno, ela recua, pois já estava fraca mentalmente depois de matar tantas pessoas ao longo da vida. A Caçadora então termina o trabalho e reporta isso ao Alto Evolucionário. Ele fica com raiva do seu projeto ter falhado nos últimos instantes, e ele sabia que isso ocorreu por conta do carinho que a Laura tinha recebido da mãe. Com ódio à flor da pele, ele põe um alvo na sua esposa e encanta a Laura, fazendo com que ela perfure a sua própria mãe. Antes de morrer, a Sarah diz para Laura que ela possuía uma irmã e que agora ela deveria cuidar dela. O Herbert havia criado essa irmã como uma forma de backup, para caso a Laura sofresse algum defeito. A garota então rapidamente vai atrás da Bayvel, uma vaca metamorfa que cuidava dela quando criança. A Bayvel lhe mostra sua irmã, Gabriel, uma fusão do Mercúrio com a Gabrielle Kinney, uma clone da X-23. O Herbert chega na hora e consegue aprisionar a Gabriel, para que ela fosse o novo receptáculo. A caçadora mata a Bayvel e começa a lutar com a Laura, e depois de um violento duelo, a caçadora a corta em vários pedaços com a sua espada. Só que ela não esperava que o fator de cura da Laura fosse tão poderoso. A Arma Bruxa então se levanta, canaliza toda a sua força em um raio de energia e o lança na caçadora, a pulverizando por completo. Entretanto, durante esse meio tempo, o ritual já havia começado e o Mephiston finalmente consegue incorporar no corpo da Gabriel. Com toda essa situação, a magia do corpo da Laura estava chegando ao seu ápice.
Isso permite que ela invoque um exército de assombrações de pessoas da qual ela havia matado ao mando do seu pai. E com sede de vingança, os fantasmas vão para cima do Alto Evolucionário, que mesmo com a sua magia não foi páreo para eles, e acaba morrendo. Com ele morto, o encantamento acaba e o Mephiston fica enfraquecido. Isso possibilita que a Laura dê um salto e fure os olhos do demônio com suas garras mágicas, salvando a sua irmã do terror que havia sido instaurado. Um tempo depois, dentro da joia, o Loki consegue separar e organizar um grupo de heróis para derrotar a Gamora. Porém, a Devondra, o monstro mais poderoso da joia, estava atrás deles. O Adam Warlock surge ali e diz que eles precisariam de mais heróis para derrotar a Devondra. A Emma Frost então convoca os heróis amálgamas para se juntar a eles, e assim começa outra grande batalha. Sempre que um universo é criado, novas joias do infinito são geradas simultaneamente, e foi isso que ocorreu com essa realidade amálgama. O Loki e os heróis originais saem dessa batalha em busca dessas joias, e depois de tirá-las da posse de uma versão criança da Gamora, o grupo fica tão poderoso quanto a Hecken. Eles se teletransportam para o mundo original e confrontam a Hecken, se mostrando superiores a ela. A Hecken, agora sem as joias, é teletransportada pelo Loki para o mundo amálgama, e logo em seguida, os heróis fusionados partem para cima dela. Posteriormente, todos eles são teletransportados para esse mundo, e o Hulk, na posse da joia do espaço, sem pensar duas vezes, consegue dar um super soco que atravessa a Devondra e acaba criando um buraco negro dentro da sua barriga, e que no fim acaba por consumi-la completamente. O Adam Warlock, decidido em salvar a Gamora, a envia para um lugar desconhecido, que sem ele saber, era o lugar onde estava a sua versão maligna, o Magus. O Adam e os heróis se juntam para separar as almas das pessoas e trazer o universo ao normal. E ao mesmo tempo que faziam isso, eles copiavam as almas que estavam unidas para um novo universo dentro da Joia da Alma, para que tanto o universo original quanto o universo amálgama pudessem coexistir. E no fim, nós podemos ver a Arma Bruxa se juntando com a mais nova equipe de heróis daquele lugar, os Defensores, formada pelo Cavaleiro Aranha, pelo Soldado Supremo e pelo Martelo de Ferro. E assim termina a história das 4 versões da Feiticeira Escarlate, em que, mesmo sendo avatares da mesma pessoa, cada uma delas tem sua própria essência. E eu tenho certeza que, de longe, a essência mais maluca é da Wanda do Mangaverso. E então, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de dar aquele like para dar aquela moral e de se inscrever no canal para ficar por dentro dos novos vídeos. E até a próxima!